ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Eu acompanhei a carreira do Jango, porque eu lia muito jornal, acompanhava as coberturas radiofônicas, e o Jango foi deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, a primeira eleição depois de 45, e depois se elegeu deputado federal, e daí o PTB ganhou a eleição para o governo do estado e ele foi um ano secretário de Interior e Justiça. Aí que ele foi convocado pelo presidente Vargas para assumir o Ministério do Trabalho. Depois de 55 eu comecei minha carreira como jornalista, daí já acompanhei o Jango como presidente nacional do PTB, como vice-presidente da República eleito com mais votos do que o Juscelino. Depois, na campanha do Lott, que o Lott não foi eleito, mas ele foi eleito juntamente com o Jânio Quadros. Naquela época a eleição se votava no candidato a presidente e no candidato a vice, sem separar. Primeiro, ele se aproximou muito das lideranças sindicais e foi derrubado por causa que ele dobrou o salário mínimo. Há muitos anos não se mexia no salário mínimo do Brasil. E ele, em combinação com o presidente Vargas, deu um aumento de 100% do salário mínimo, e aí teve o famoso manifesto dos coronéis, que o Getúlio se viu obrigado a demitir-o da... Mas o Jango fez um trabalho muito importante, principalmente para o PTB, para se aproximar das lideranças trabalhistas e trabalhadoras. Teve muita crítica porque a imprensa brasileira, na sua grande maioria, é conservadora, é reacionária. Os únicos jornais que davam cobertura para o Jango eram os jornais da rede do Samuel Weiner, da Última Hora, que a Última Hora tinha no Rio e São Paulo, mas tinha também em várias capitais. Tinha em Belo Horizonte, tinha em Porto Alegre, tinha em Recife, tinha em Salvador, tinha em Curitiba. Era o único jornal que dava cobertura para o Jango. O que o Samuel Weiner via de Jango? Por que ele dava tanto destaque ao Jango? Porque o Samuel era um admirador do Getúlio Vargas e o Jango foi o herdeiro de Vargas. O Jango foi quem recebeu a Carta Testamento, que para mim é o documento mais importante da política brasileira do século XX. Ele que recebeu a Carta Testamento do Getúlio. E o Jango foi um homem preparado pelo Getúlio para assumir o comando do partido. O Jango teve uma participação importantíssima, porque ele, na época, o vice-presidente da República, presidia o Senado, e também porque o PTB tinha ministérios importantes, como a Agricultura, o Ministério do Trabalho, tinha ministérios importantes do governo do Juscelino. Agora, a visão desenvolvimentista do Juscelino era diferente da visão desenvolvimentista do trabalhista. Ah, sim. Queria que o senhor fizesse uma análise dessas duas visões. É que os dois partidos, tanto o PSD, que era do Juscelino, como o PTB, foram criados pelo Getúlio. Mas o PSD se transformou num partido mais conservador. E o PTB, um partido mais próximo das classes trabalhadoras, dos getulistas. O queremismo, aquele voto que queria o Getúlio de volta, acabou indo todo para o PTB. Tanto é que tinha muitos parlamentares, deputados e lideranças políticas que pegaram primeiro o PSD e depois que o Getúlio volta para o poder, eles abandonam o PSD e voltam e vêm para o PDT, o PTB na época, PTB. E o Jango, como presidente do partido, ele pegou o partido com 60 deputados federais e quando o Jango sai do governo, o partido tinha 120 deputados federais. Ele dobrou a representação do PTB na Câmara dos Deputados.
Como é que foi a campanha do Jango, vice, para que se torna vice do Jânio? Como é que foi essa campanha? É que tinha muitos setores, principalmente em São Paulo, que apoiavam o Jânio e o Jango. Tanto é que criaram uma chapa Jan-Jan. E também foi decisivo, eu acho que para o Jango, a vitória, é que o setor mais conservador se dividiu entre a candidatura do Fernando Ferrari e a candidatura do Milton Campos, que era o parceiro principal do Jango. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, o Jango perdeu a eleição para o Ferrari, mas nacionalmente ele ganhou. Eu estava em Porto Alegre, perto da Praça Nova Frente, que tem uma história interessantíssima para contar para vocês. A redação da Última Hora, que eu trabalhava na época, era na rua 7 de Setembro, perto da Praça da Alfrândega. Eu estava atravessando a Praça da Alfrândega, no meio da tarde, e um comunista, que era presidente até do Instituto Brasil URSS, pai do colega meu, jornalista, e vê, diz assim, Basso está indo para o jornal, ele diz, então acelera o passo em que o Jânio renunciou. Eu digo, então eu vou apurar mesmo. Mas continuei meu caminho. Daí fui pensando assim, mas esses comunistas são... Como é que o Jânio vai renunciar se o cara fez toda uma carreira política para ser presidente da República, foi vereador em São Paulo, foi deputado estadual, foi prefeito da capital, foi deputado, foi governador, depois foi deputado federal, e vai abandonar em 7 meses. Só que quando eu entro na redação, dá aquela confusão. O Jânio tinha renunciado. Foi assim que eu soube da renúncia do Jânio. A movimentação começa naquele mesmo dia, no fim da tarde, mas a campanha da legalidade do Brizola começa mesmo no sábado. Que aí ele começa a contatar com as lideranças militares, com as lideranças políticas, e aí ele convence o Lott a lançar aquele manifesto do Lott, aí o Lott lança o manifesto, daí o Brizola tenta colocar o manifesto do Lott nas rádios de Porto Alegre, e cada rádio que aceitava o manifesto colocava no ar, o Terceiro Exército vinha e tirava do ar a rádio. Foi aí que o Brizola resolveu criar a Rede da Legalidade. No domingo de manhã, o jornalista Milton Salles, que era o assessor de imprensa do Brizola, chegou para ele e disse, governador, daqui a pouco o senhor vai falar só aqui para o alto-falante do que está na frente do Palácio Piratini. Porque estão tirando do ar todas as emissoras, já tiraram a Gaúcha, já tiraram a Itaí, já tiraram a Difusora, porque colocaram o manifesto do Marechal Lott. A única que não tiraram ainda é a Guaíba, porque ela se recusou a colocar o manifesto. Aí que o Brizola teve a ideia de tomar conta da Guaíba e transformar a Guaíba, formar a Rede da Legalidade. Qual a participação do senhor no movimento da legalidade? Eu fiquei todo o tempo no Palácio, principalmente no setor de imprensa e em outros locais, e acompanhei tudo. E eu trabalhava na Última Hora, fazia cobertura na Última Hora, nós lançamos até edição extra naquele período. Então eu estava trabalhando nos jornais. Eu tenho um galardão na minha carreira política, na minha carreira jornalística, viu? Eu sempre tive partido e tive clube. Eu fui conselheiro do Grêmio 30 anos e comandei equipe de esportes, tanto em jornal como em rádio e televisão. E fui colunista político. E eu sempre fui trabalhista. E nunca neguei meu vínculo. Mas eu sempre procurei separar a minha profissão das minhas paixões políticas e partidárias. E acho que fiz bem isso em toda a minha carreira. Mas eu tenho que confessar que, na legalidade, eu não fui jornalista. Eu fui militante. Qual era o clima? Descreva o clima no Palácio Piratini nesse período. Bom, o clima era tão incendiário, assim, tão empolgante, que jornalistas do exterior que vieram se transformaram em defensores da legalidade. Eu vou citar o caso do jornalista brasileiro que está vivo aí, o Luiz Carlos, o cineasta, o Luiz Carlos
Poxa, Barreto? Hein? Não é o Barreto, não. É o Barreto, Luiz Carlos Barreto, o Barretão. Ele trabalhava para Cruzeiro, na época era dos diários associados que hostilizavam o PTB. E ele foi que fez uma revolta dos jornalistas para dizer para o Jango não aceitar o parlamentarismo. Então, eu me lembro da cena, ele em cima de uma mesa na sala de imprensa do Palácio Piratini, concitando os jornalistas a ele ir lá e fazer o apelo. E foi todo mundo lá, falou Barreto, falou Tarso de Castro, falou Flávio Tavares, e aí o Jango deu as explicações dele. O Jango não abriu bem o jogo porque ele não tinha ainda dito que tinha aceito o parlamentarismo, mas ele indicou que ele estava nesse caminho e deu as explicações dele ali. E olha, era um grupo de jornalistas e tinha inglês, tinha alemão, tinha argentino, tinha espanhol, tinha para tudo que era gosto. O pessoal se transformou, a legalidade envolveu as pessoas. O Jango é um injustiçado. Eu espero que esse centenário do Jango agora sirva para recuperar a imagem do político, do líder político, do presidente que ele foi. Ele foi o presidente das reformas de base. O Jango só teve ministérios qualificados, homens de primeira linha. É um Valdir Pires, é um Darcy Ribeiro, mas são figuras, e figuras de outros partidos. O Oliveira Brito, que era do PSD da Bahia, o Távora, que era o senador do Ceará, o Gabriel Passos, que era o líder nacionalista da UDN, ou da chamada Bossa Nova da UDN. Os ministérios do Jango, tudo era o primeiro time, era Santiago Dantas, era Moreira Salles, e os governos do Jango foram incinerados pela mídia reacionária, essa que é a verdade. Desde os primeiros momentos, depois o Jango ele cedeu na instalação do parlamentarismo, mas teve habilidade política para dar em 2 anos, no início de 1963, derrubar o parlamentarismo e recuperar o presidencialismo. E graças à habilidade política e à capacidade dele de articulação. Essa figura do Jango, de grande articulador, e a qualidade do governo dele, é que tem que ser lembrada e tem que ser enfatizada. Mas pego só a parte negativa do Jango, porque ele foi acusado de ladrão até, porque ele era um homem rico por ser um bom comerciante e um homem que conhecia a atividade dele de pecuarista. Ele, mesmo quando ministro do Trabalho, acho que é ali que ele se aproximou bem dos comunistas, o Jango sempre teve gente de esquerda ao ladinho dele. Por exemplo, o grande escritor juarez, Josué Guimarães, um jornalista gaúcho, que foi um grande escritor, ele foi assessor do Jango já no Ministério, na Secretaria do Trabalho, do Interior e Justiça, aqui, antes do Jango ir para o comando do Ministério do Trabalho. Depois, quando o Jango foi presidente, o Josué comandou a Agência Nacional. Ele era um homem de esquerda, o Josué. O Raul Riff, que era jornalista mais próximo do Jango, era um homem que sempre foi de esquerda. Então o Jango sempre transitou bem com a esquerda, ele sempre dialogou bem com a esquerda, tanto antes do governo como dentro do governo dele. As reformas de base estão aí para ser feitas até hoje. E foi o Jango que teve a visão, como estadista, de lançar as reformas de base. Elas são imprescindíveis no país, até hoje são. A notícia do golpe estava na Assembleia Legislativa. Eu cobri a Assembleia Legislativa para a última hora. E teve uma reunião dos deputados que eram contra o PTB na época, da sala da presidência da Assembleia. E daí um dos deputados, que era uma das minhas fontes, me abriu um jogo que o Mourão já estava caminhando para o Rio de Janeiro. A partir do momento que o Jango chega e que comunica para o Brizola que ia aceitar o parlamentarismo, o Brizola não participa mais da rede da legalidade.
O Brizola descia para falar no microfone 3, 4 vezes por dia. A partir dali, o Brizola não hostiliza a decisão do Jango, mas ele não fala no microfone mais. O desentendimento com o Brizola na casa do comandante do Terceiro Exército, que o Brizola e o Nadário Teles, que era o comandante do Terceiro Exército, defendiam a tese de resistir. E o Jango não. O Jango não queria derramamento de sangue. E eu acho que o Jango tinha razão, que não tinha condições de enfrentar. E o Jango tinha informações através do Santiago Dantas, através até do próprio Itamaraty, da movimentação dos americanos. Ele sabia o que se veio a saber anos depois por aquela série de reportagens daquele jornalista lá do centro do país, sobre a informação que a esquadra americana já estava no largo do mar brasileiro. Ia ter uma divisão, assim como teve Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, como teve Coreia do Norte e Coreia do Sul, ia ter o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. E o Jango era contra o derramamento de sangue. Essa é a explicação que tem. O diálogo que eu tive com a minha sogra, que era irmã do Jango, ela dizia que a cena que mais tinha emocionado ela, uma vez ela se encontrou com o Jango em Santo Tomé, que é uma cidade argentina que faz de frente a São Borja. O Jango disse para ela que de vez em quando ia ali no ACA, que é o Automóvel Clube Argentino, que é na beira do rio, no fim da tarde para tomar um whiskyzinho dele e ver as luzes de São Borja se acender. O Jango tinha a obsessão de voltar para o país. Esse foi o trabalho dele, principalmente naquela fase final do exílio dele. Ele trabalhou muito para voltar para o Brasil, mas não conseguiu. O único presidente brasileiro que morreu no exílio. Isso tem que ser reforçado agora nas comemorações do centenário dele. Olha, às vezes que eu convivi com o Jango, ele era um homem afável, político hábil. Eu via os contatos dele, por exemplo, nas campanhas eleitorais, quando eu acompanhei ele, fiquei observando em viagens de avião e tal, a conversa dele com políticos, as atitudes dele, sempre procurando compor, os gestos dele. Por exemplo, tem um gesto com Flores da Cunha. Flores da Cunha era da UDN, mas ele ficou contra aquele levante do presidente da Câmara, uma tentativa de golpe contra a posse do Juscelino. E o Flores foi um dos que segurou o Juscelino assumir. Daí depois o Flores teve que vir para o PTB e sair da UDN. E foi candidato à reeleição e não conseguiu se reeleger, ele ficou de quarto suplente. O Jango fez um apelo para o Brizola, e o Brizola colocou no seu secretariado 4 deputados federais da bancada gaúcha para possibilitar que o Flores da Cunha assumisse na Câmara. São gestos que dão a sensibilidade política e o estilo de ação política que tinha o Jango. Ele era um conciliador e ele era um político com muito poder de articulação. Até agora a história do Jango, a história do Brasil para o Jango está muito ruim. Eu espero que se modifique esse quadro, que se esclareça o que ele fez de positivo, o que ele fez de bem, as posições políticas coerentes que ele sempre teve. Ele sempre foi um nacionalista, ele sempre foi um homem que escolheu o caminho da terceira via no Brasil. Ele se identificava muito com o presidente Tito da Iugoslávia, que era o homem da terceira linha, o Nasser do Egito. Quer dizer, o Jango era um estadista, e essa não é a figura que fizeram dele. O Jango caiu para suas qualidades, e tem um episódio que mostra a qualidade dele. Na noite do golpe, na noite que o Mourão desceu de Belo Horizonte, o Jango teve uma ligação com o general
A mãe crua? A Mauricrua, que era compadre dele, que era padrinho do pai do Christopher, do João Vicente. O Jango liga para o Mauricrua, que era comandante do segundo exército, e pede para a Mauricrua não aderir ao movimento do Mourão. E o que o Mauricrua disse para o Jango? Ele já estava no esquema. Disse que não, só se ele tirasse os ministros e os comunistas do governo. Mas o Jango tinha uma aliança com esse pessoal que não era comunista, eram nacionalistas, eram homens progressistas, homens que pensavam no bem do Brasil, como o Darcy Ribeiro, como o Valdir Pires, como todos esses. E o Jango optou pela lealdade a essas parcerias. Aí o Mauricrua foi para o outro lado. E ele foi um injustiçado, e é um injustiçado pela história brasileira. Um homem leal e conciliador.